Olá pessoal, tudo bem? É, eu estou fazendo essa videoaula aqui para que a gente possa verificar a correção do exercício que eu tinha deixado para vocês. E conforme a orientação que eu tinha feito lá na sala virtual, né, nós vamos fazer a correção somente do índice de liquidez corrente. O restante dos índices a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Que eu vou complementar as informações devido ao balanço que chegou incompleto para vocês aí. Então, olha só. Então, a análise por índices, ele verifica as condições econômicas e financeiras da empresa num determinado período de tempo. Ele é um número adimensionado, né? Então eu não verifico a proporção de uma conta em relação àquele grupo de contas. Eu vou fazer a junção de duas grandezas e aí então eu vou retirar o índice. Nesse caso aqui, né, nós vamos trabalhar com o primeiro índice, que é o índice de liquidez, né, das empresas. Ele mede exclusivamente as condições financeiras da empresa, ou seja, as condições que a empresa tem de gerar caixa para pagar o seu endividamento. Em nosso caso aqui, o índice de liquidez corrente, que nós vamos trabalhar na correção do exercício. Esse índice ele mede a capacidade de cobertura das contas de curto prazo, então as contas do ativo circulante e do passivo circulante. É muito utilizado para análise de risco em instituições financeiras e de empresas que vão ceder crédito para vender a prazo, ou você vai comprar um equipamento e pagar no longo prazo, às vezes demora muito para entregar, enfim, a empresa precisa fazer essa análise de risco, tanto dos seus clientes, né, quanto dos seus fornecedores também. A leitura que a gente faz desse índice é o seguinte: quanto maior, melhor, ou seja, quanto maior o número que a gente encontrar, melhor será, né? Então, o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente a gente obtém pegando o ativo circulante, né, e dividindo pelo passivo circulante do mesmo ano, do mesmo período. Tá, ok? Então, no caso da Natura lá, para o ano de 2015, lembrando que é sempre o balanço consolidado. Né? Por quê? Porque significa que consolidou todas as empresas do grupo, tá? Somou tudo lá. Então, o índice de liquidez para ela, então a gente tem os 6 milhões lá, em 18 mil para o ano 2015, dividido por 4 milhões. Isso aqui vai dar um índice de 1,41. O que significa isso daqui? Que para cada R$ 1 de endividamento que a empresa tem no curto prazo, ela vai ter R$ 1,41 para pagar a sua conta. Neste caso aqui, ela está com uma situação líquida boa. Lembrando que índice de liquidez acima de 1 significa bom. Por quê? Porque ela tem mais dinheiro para pagar do que para receber do que para pagar, né? Então isso faz com que a situação dela melhore. Então, fazendo então os índices, né, da correção dos índices, a gente tem então esses valores para esses anos. Eu vou disponibilizar também um arquivo em PDF com esses valores aqui. Assim vocês poderão verificar com o exercício que vocês fizeram. E também eu fiz um comparativo. Olha só, nós temos aqui uma situação que ela estava bem, né? Essa situação dela de 2015, 2016 começa a cair até o auge de 2017, e aí então ela sobe para 1,41, ou seja, ela tem uma recuperação em 2018 para a condição que ela tinha em 2015. Aí, o que nós temos para o balanço do Boticário? O contrário, não há queda, há um crescimento estável e linear. Então, ela saiu de uma condição ruim, né? Então, lembrando que esse 2015, 2016 aqui, 2017 foram anos de crise e chegou-se então a esse valor.
Eu fiz um gráfico e pelo gráfico dá para a gente verificar e comparar direitinho isso aí, ó. Olha só. Então a gente tem um gráfico que eles vão se cruzar nesse mesmo dado aqui em 2017. Por que que ocorreu isso, né? São empresas do mesmo ramo, né? Com poucas diferenças, mas que tiveram essa diferença aqui. Olha só, um dos casos que a gente pode, uma das justificativas seria o efeito substituição, ou seja, no momento de crise as pessoas migraram para essa empresa aqui para comprar. Outra coisa também pode ser uma condição de natureza gerencial, ou seja, ela tomou atitudes gerenciais no momento da crise que foram mais efetivas do que a Natura fez. Então isso justifica esses dois comportamentos, tá bom? Então aqui só para vocês verificarem como ficou. Na próxima aula, então eu vou passar para vocês o balanço completo para que a gente possa achar todos os índices, tudo bem? Então qualquer dúvida, gente, entre em contato no ambiente virtual, façam as perguntas, verifiquem os resultados para que a gente possa dar continuidade com o nosso material, tá bom? Obrigado, gente.